Ouvintes da Rádio Digital Alesc, pessoas que nos acompanham na sessão desta tarde. Como todos sabem, nós, os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, estamos em mobilização permanente que já completou 2 meses. No final de dezembro, esposas e demais familiares de praças bloquearam acesso a quartéis da Polícia Militar, numa forma de movimento que não é inédita no nosso Estado. Em novembro, dezembro do ano 2000, dirigido pelas associações, pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar, a ACORS, os servidores da Segurança Pública já se mobilizaram em Assembleia Geral, fizemos atos contundentes, foi desligado, não se sabe por quem e nunca se tentou descobrir, o sistema de comunicação da Central de Emergências, o Copom, aqui da Grande Florianópolis, foram bloqueados quartéis. Isso tudo foi feito no final de novembro e na primeira quinzena do ano 2000. Nós conseguimos resgatar, deputado Dirceu Dresch, alguns trechos de uma Assembleia Geral ocorrida em Chapecó, naquele final de ano 2000, portanto já 8 anos e 2 meses, que traz um pouco daquela história, de um movimento que foi dirigido pelos oficiais e acompanhado pelos demais servidores da Segurança Pública, praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro e a base da Polícia Civil. E a gente conseguiu um trecho justamente para mostrar e tirar algumas conclusões, posteriormente, dos fatos que ocorreram naquela época e dos que estão ocorrendo agora. Pedi a gentileza de rodar esse trecho. Digo sem nenhum medo de errar que hoje as polícias de Santa Catarina, civil e militar, não têm a mínima condição de garantir a segurança nem do cidadão catarinense, quanto mais dos 3,5 milhões de turistas que dizem que virão ao estado de Santa Catarina durante essa temporada de verão que está para se iniciar. Eu passo a palavra ao Major Ovidio. Através de um grupo de oficiais, a Associação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, imediatamente procuramos contatar o governo do Estado, através do comando da própria Polícia Militar, buscando viabilizar a questão salarial, que também já foi exposta pelo Batista. Por 2 vezes tivemos contato com o governador. Nas 2 vezes fomos muito bem recebidos, excepcionalmente bem recebidos, muito bem tratados, conversamos abertamente, tivemos um monte de promessas, mas de prático até agora absolutamente nada conseguimos. Constatamos depois que o discurso que ouvíamos a respeito da questão salarial dos oficiais da Polícia Militar era diverso daquele que ouviam as outras entidades de classe dentro da própria Polícia Militar. Chegamos então a uma conclusão simples: ou o governo pretendia atender a todos os segmentos, ou estava ludibriando a todos os segmentos. Poderemos nos mobilizarmos, poderemos demonstrar com atos mais precisos, com atos mais inequívocos, que realmente somos, além de policiais, além de profissionais, além de funcionários públicos, cidadãos. Cidadãos que têm direitos, cidadãos que têm dignidade, que têm honra, que têm famílias, que têm responsabilidades e que têm, sobretudo, que ter respeito do governo do Estado e de toda a sociedade. É só isso que queremos. Tudo o que pedimos nas nossas reivindicações
é que o governo do Estado cumpra a lei. E não tenho a menor dúvida, se deixarmos passar este momento de operação veraneio, ficaremos para o próximo ano. Iniciar-se-á o período escolar, será então o momento da educação. O nosso momento passará, não teremos mais poder de barganha nenhum. A nossa moeda de troca no momento é o veraneio. Se conseguirmos, uma vez não atendidos, fazer com que haja um baque violento no estado de Santa Catarina por questões financeiras, e isso repercutirá pesadamente em termos políticos para o governo, aí sim, não tenho dúvida, que no primeiro momento que sentarmos, ou que simplesmente pedimos para negociar, no futuro seremos atendidos, porque todos serão sabedores do nosso potencial, da nossa capacidade e da nossa validade para a sociedade catarinense, para o governo e para todo o Estado. A partir do momento que fizermos um movimento, ele envolverá toda a segurança pública do Estado de Santa Catarina, ou mesmo federal, baseada no Estado de Santa Catarina. Não queremos cometer erros como foram cometidos em outro estado, de policiais atirando contra policiais. Se tivermos que tomar uma atitude drástica, que o seja do todo, porque assim ninguém sofrerá, assim não haverá riscos, assim não haverá confrontos. E o coronel Dejair, que ora é o nosso secretário da reunião, fará considerações a respeito da lei de responsabilidade fiscal, que ele estuda profundamente já há muito tempo. O governador, governo federal e outros tantos governadores e outros políticos têm dado muita ênfase, têm se decantado muito a lei da responsabilidade fiscal. É evidente que o país precisa ter uma lei que discipline e organize os gastos públicos, os desmandos, especialmente praticados por políticos irresponsáveis de forma criminosa. Agora, não podemos nós sermos penalizados dentro desse processo. Por quê? Porque ela está dentro do contexto do Estado mínimo pregado pelo neoliberalismo. É o mínimo em saúde, o mínimo em educação, o mínimo em segurança, o mínimo em assistência social e diria até mais, o mínimo em vergonha na cara. E o que nós podemos fazer é obter o máximo de indignação. Podemos dar uma resposta muito simples para esse discurso hipócrita. Acabem com a sonegação. Essa vai ser uma verdadeira responsabilidade fiscal. Pois bem, essa foi uma assembleia no dia 20 de novembro de 2000, na cidade de Chapecó, e esse movimento foi conduzido até que eclodiu no dia 8 ao dia 13 de dezembro daquele ano, de 2000, o governo da época, Espiridião Amin, ofereceu 2,5 soldos aos oficiais. Aqueles 2 cidadãos que falaram são oficiais. Um deles, inclusive, está no governo agora, na Secretaria de Segurança. Ofereceu 2,5 soldos, que iria de R$ 1.200 a R$ 1.700. Os oficiais que estavam dirigindo o movimento recuaram, deixaram os praças e demais segmentos da segurança pública na mão, e inclusive mais de 130 praças foram punidos. Então eles ficaram com dinheiro, nós ficamos com a punição. E para eles o que ocorreu lá no ano 2000 e 2001? Absolutamente nada. Nenhum deles foi punido, nenhum dos oficiais, aqueles que falaram, por exemplo, e tantos outros que dirigiram aquele movimento, foram punidos, e muito menos se falou em conselho de disciplina. Agora, numa situação semelhante, nós temos 17 praças no Conselho de Disciplina para ser excluído de forma sumária, mais de 100 em inquéritos policiais militares e em processos administrativos disciplinares. O que mostra aqui qual é o caráter e a moral que existe dentro da nossa instituição. O Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar são usados para punir praças, para perseguir praças, para impedir que se movimentem, e nós temos tantos outros documentos mostrando aquele processo de 2000 e o que ocorreu. Eles ficaram com dinheiro, nós com as cadeias, e continuamos até hoje nesse passo. Precisamos discutir e continuar discutindo muito isso nas próximas semanas.
Ainda inscrito o deputado Silvio